Oi, como sempre eu gostaria de iniciar o vídeo hoje agradecendo a todo mundo que vem se inscrito no canal, todo mundo que participa nos comentários, todo mundo que deixa o like e compartilha os vídeos, muito obrigado, afinal de contas é graças a vocês que o canal vem sempre crescendo. E hoje eu vou falar sobre o uso de pesticidas e o cuidado que você tem que ter com relação ao manejo da sua rosa do deserto e as pragas, tá? Só para deixar claro, pesticida é um termo genérico usado agora, né, que ficou mais popular e até foi aprovado recentemente, para todos os tipos de produtos utilizados no controle de pragas, tá? As pragas podem ser tanto ervas daninhas, como no caso se utiliza herbicidas, como acaricidas, fungicidas no caso de fungos e os inseticidas de um modo geral. Então todos eles são classificados hoje em dia como pesticidas, né? Mas cada um dentro do seu próprio nicho. Dá para usar muitos em rosas do deserto, tá? As pessoas utilizam com relação principalmente por conta de ataque de insetos, pulgões, cochonilhas, cigarrinhas e tudo mais. Mas é preciso utilizar isso com cuidado. Uma coisa que eu digo, nenhum produto químico, né, deve ser utilizado em excesso, e nenhum produto químico deve ser usado sem conhecimento. É muito importante. Alguns, eles têm que ser recomendados por um agrônomo, tá? Porque existem certas características dos produtos químicos que, se você não souber, você pode estar simplesmente gastando dinheiro e não vai ter vantagem nenhuma. Dar um exemplo aqui, por exemplo, você usar um inseticida de uso sistêmico, tá? Ou seja, um inseticida que ele entra na planta, vai percorrer o floema da planta ou o xilema da planta ou ambos para poder atacar a praga que você quer. Por exemplo, você quer controlar a cochonilha de raiz, né? E utiliza um inseticida sistêmico na parte aérea da planta, mas o que você quer atingir está lá embaixo, na raiz. Se você não tiver o conhecimento ou não tiver acesso a um agrônomo e utilizar um inseticida sistêmico que só tem operação ascendente, ou seja, só funciona de baixo para cima, você vai aplicar o produto aqui, tá? E ele não vai entrar no sistema da planta e não vai atacar a cochonilha que está lá na raiz, tá bom? Então é preciso ter um certo conhecimento, porque nem todos os produtos são iguais, nem todos os produtos agem da mesma forma, tá bom? Eu vou dar uma passada rápida, assim, só falar de alguns tipos. Não vou citar nomes, né? Nenhum nome de produto. Vou só falar a questão do princípio ativo deles e alguns tipos que existem. Porque é preciso conhecimento, alguns são perigosos, você precisa de proteção para utilizar, você não deve utilizar em locais fechados. Então, alguns produtos são coisa séria que a gente não pode ficar divulgando por aí na internet, até por questão de ética, tá certo? Mas, primeiramente, eu quero falar que existem formas naturais de você evitar qualquer praga na sua planta, tá bom? Primeira coisa, evite ter um adensamento muito grande de plantas, evite ter plantas muito próximas uma das outras. É bom ter no mínimo 50 centímetros entre uma planta e outra, tá? É bem interessante. Alguns insetos, como por exemplo os pulgões, as cochonilhas, nem todos são alados, né? As cochonilhas, os machos são algumas espécies os machos são alados e as fêmeas não. Os pulgões também é a mesma coisa. Então você não ter plantas tão próximas evita a disseminação, que passe de uma planta para outra o inseto. Isso ajuda muito, tá? Ter a planta em um local ventilado. É importante que o ar circule entre as plantas, porque local muito adensado, as plantas muito próximas, o ar sem circular dentro, você promove o crescimento de fungos, o contato das plantas entre si pode passar o fungo de uma planta para outra, o inseto pode passar de uma planta para outra, e alguns vírus, eles também existem de contato, uma planta em contato com a outra pode causar a transmissão, né, de uma planta para outra. Então é importante o espaço, é importante a ventilação e o sol também, a planta ter o acesso ao sol, aquele mínimo de 4, 5 horas todos os dias, também é importante para a sua planta, porque o sol ele é um fungicida natural, ele incomoda muitos insetos, a maioria dos insetos não gostam muitos insetos não gostam de ficar expostos ao sol por muito tempo, então eles evitam plantas que fiquem expostas muito tempo no sol e normalmente se escondem embaixo das folhas ou simplesmente não atacam plantas que ficam expostas muito tempo ao sol.
Outra coisa importante, coordenar as suas podas, tá? Quando você for podar, se você tem mais de uma planta, você podar todas as suas plantas mais ou menos ao mesmo tempo. Isso, inclusive, se você tem outras plantas além da rosa deserto, tá? Se você tem roseiras comuns ou se você tem árvores em casa, você tem uma tendência a fazer todas as podas de todas as suas plantas que precisam de podas mais ou menos ao mesmo tempo, porque assim você evita que quando você poda uma planta, o inseto ou o fungo que tiver lá no momento da poda, ele se espalhe para outra planta, tá? Então você podou uma planta, o ideal é você podar todas elas, porque aí você evita transmissão de planta para planta por questão de ar ou os insetos fugindo simplesmente da poda que está acontecendo. Então isso é importante, coordenar a poda das plantas. É bom evitar plantar suas rosas do deserto, ter suas rosas do deserto próximo de algumas espécies de outras plantas. Por exemplo, a carambola. A carambola ela atrai a mosca branca, a carambola atrai o soldadinho e atrai cochonilhas. Então, são pragas que podem vir a atacar a sua rosa do deserto por conta dessa proximidade com a carambola. Você não precisa acabar com suas carambolas nem nada, eu só estou dizendo que manter a sua rosa do deserto distante desse tipo, dessa espécie de planta. Outra também, a murta, né? Eu também chamo de murta jasmim. O jasmim, ele atrai também psilídeos e atrai outros insetos, né? Que voam e sugam seiva. Também não é muito bom você ter esse tipo de planta, ter sua rosa do deserto próximo a esse tipo de planta. Se você tem essa planta na frente da sua casa, você bota sua rosa do deserto num ponto mais distante, pelo menos alguns metros de distância dessas plantas, tá bom? Outras plantas são boas de você ter próximo à sua rosa do deserto. Por exemplo, o alecrim. Né? Você pode até plantar no mesmo vaso, já que o alecrim ele também gosta de substrato mais arenoso. Então você pode até plantar o alecrim no mesmo vaso da sua rosa do deserto, que não tem problema nenhum. E ele é um repelente interessante contra muitos insetos. Tá bom? Manter sua rosa do deserto limpa também é algo interessante de ser feito. Pelo menos uma vez por semana você vai lá, limpa as folhas, usando água mesmo, você vai com água e a sua mão e passa limpando, evitando o acúmulo de poeira na sua planta e isso também eliminando alguns insetos que possam já estar lá na planta. Isso é importante, porque o acúmulo de poeira, ele atrai muitos ácaros, tá? Então, você evita bastante ácaros você mantendo sua planta limpa. Outra questão, o excesso de nitrogênio. O excesso de nitrogênio, se você utiliza o nitrogênio demais na sua planta e com muita frequência, ele torna as folhas mais suculentas, mais palatáveis para os insetos. Os insetos tendem a atacar plantas que têm muito nitrogênio nas folhas. Tá? Então, o excesso de nitrogênio acima de 14, ele pode deixar a planta mais atrativa, né? Mais palatável para os insetos. Então, é bom evitar. Dito isso, vamos falar agora de alguns controles usando produtos. Tá? O enxofre você pode utilizar para controle de insetos. Né? Você vai lá e borrifa o enxofre nas plantas. O zinco ele é utilizado para o controle de fungos. Você fez um levantamento de caudex e cortou algumas raízes, você vai lá e aplica uma solução com zinco. Os dois são vendidos, tá? Em casas de produtos agrícolas, você tem separadamente tanto o zinco quanto o enxofre e tem um enxofre com 1% de zinco também que é vendido, que você pode usar também sem problema nenhum. A medida são 3 gramas para cada litro, se eu não me engano, tá? Vem um produto no envelopezinho, se não me falha a memória, vem 30 gramas e você faz uma boa quantidade de produto, você faz até 10 litros. Mas se você tem poucas plantas, você vai usar 3 gramas por litro de todos os dois produtos dissolvido na água, a composição, a forma de fazer é a mesma. Também existem os produtos combinados, né? No caso como a calda sulfocálcica, que tem enxofre, cálcio e tudo mais, que você vai utilizar também no controle de insetos. Tá? Ela é bem interessante, dá para usar com uma grande gama de insetos e ela é um repelente também interessante, ela evita também que o inseto pouse. E existe a calda bordaleza que já é utilizada normalmente para bactérias e para fungos que atacam a sua rosa do deserto. Agora nós entramos na questão dos produtos químicos. Tá?
E antes de falar de produtos químicos, eu tenho que deixar um alerta para vocês. E puxar a orelha também de muita gente. Não tenha preguiça de cuidar da sua rosa deserto. Eu vejo muita gente atrás de produto químico para utilizar na planta por preguiça, né? Tem preguiça de ir lá e limpar a planta, catar a planta para ver se tem algum inseto, né? Ou tem preguiça de tirar as ervas daninhas que ficam ali no vaso. Então não use produto químico porque você está com preguiça, né? Levanta a cadeira, sacode a poeira, vamos lá, mexe as mãozinhas aí, vamos limpar a nossa planta, porque isso é importante. Você ter alguns insetos na planta, ter um ou outro capim, uma ou outra erva daninha crescendo no seu vaso, não é motivo suficiente para você ficar colocando produto químico na sua planta, tá bom? Dito isso, se você tem uma quantidade grande de plantas ou sua planta está muito infestada, aí você pode realmente utilizar alguns produtos químicos na sua planta, tá? Mas sempre fique um alerta, utilize com muito cuidado. Outro ponto importante que eu tenho que destacar: insetos, fungos, são coisas naturais que acontecem e aparecem em qualquer planta, né? Existem estudos feitos na Índia que a rosa deserto em folhas, casca e raízes tem mais de 170 tipos diferentes de fungos vivendo aqui na rosa do deserto, dividido em 30 espécies diferentes. E a grande maioria desses fungos são do gênero Fusarium, mas que convivem naturalmente com a rosa do deserto. A planta não fica doente, não tem nenhum problema em relação. Os fungos estão aqui, naturalmente na planta. Nem todo fungo ele vai atacar a planta, né? Se a planta está saudável, a planta está se desenvolvendo, existe um equilíbrio, né, na planta e no meio ambiente, o fungo vai continuar lá e não vai causar nenhum problema na planta. É o desequilíbrio é que causa os problemas, não só com relação aos fungos, como com relação aos insetos, né? Por exemplo, as joaninhas, elas são predadoras naturais de pulgões, de cochonilhas. Quando há um equilíbrio natural, normalmente você tem pulgões, tem cochonilhas, mas você também tem joanias ali se alimentando e não deixam que esses insetos se espalhem. Mas vamos então falar da questão dos produtos químicos. Primeiramente, o que você nunca deve usar, tá? Nunca use herbicida na sua rosa do deserto. Tem uma planta no vaso, tá crescendo erva daninha, capim, essas coisas, não use de jeito nenhum herbicida. E eu falo isso, né? Tem até uma aqui na minha mão que eu não vou mostrar de perto, mas é a base de glifosato. Por quê? Porque já veio uma pessoa até mim, né, falando que a rosa do deserto estava morrendo, tal, tinha 4 ou eram 5 rosas do deserto e estavam todas morrendo. E eu perguntei se ele tinha utilizado alguma coisa, quando ele tinha feito transplante e tal. Ele falou, não, mas a planta começou a apodrecer, começou a secar a partir de um lado da planta, né? E começou em todas. Todas as 5 começaram a fazer isso. E eu perguntei, mas como é que ela está secando, o que é que está acontecendo? Do jeito que ele descreveu, não parecia ser nenhuma deficiência nutricional. Não parecia ser fungo, não parecia ser nada. Então estava tudo muito estranho. Ele fez, mas eu não fiz nada, eu não apliquei nada na planta. Eu fui perguntando e a pessoa começou a se irritar comigo, porque queria que fosse algum vírus, alguma coisa que tinha acontecido com a planta. Ele queria qualquer coisa, menos que fosse culpa dele. E a gente chegou, correu, e descobri que 4 meses antes ele tinha usado um herbicida nos vasos dele, né? Como a rosa do deserto tem uma absorção lenta, né, por via aérea, a planta demorou alguns meses para poder começar a apresentar os sintomas. Ela começou morrendo por dentro, né, e não aparecia nada. Depois ela começou a secar justamente onde o produto tinha caído, ela foi começando a secar a partir dali. Ele perdeu as 5 plantas, tá? A planta demorou quase um ano para morrer, as plantas. Mas apresentaram sintomas ali 4 meses, mais ou menos, alguns meses depois que ele tinha utilizado. Apresentou os sintomas e em questão de um ano as plantas morreram. Então não use de jeito nenhum herbicida
na sua rosa deserto. Está crescendo mato, você vai lá e arranca com a mão. Você pode colocar pedriscos, né, para fazer a cobertura, porque assim você evita que a semente da erva daninha caia lá. Você pode usar a casca de pinos, pode usar várias coisas para usar na cobertura para evitar que as ervas daninhas cresçam ali. Então, de jeito nenhum, use herbicida na sua rosa do deserto, tá bom? Um produto bem comum, né, que como muita gente tem medo de fungos na rosa do deserto, é usar fungicidas, tá? Eu não tenho nada contra a pessoa utilizar fungicida na rosa do deserto, desde que você precise usar o fungicida na sua rosa do deserto. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você trocou sua rosa do deserto de vaso. Aí vai aplicar fungicida na raiz se você não fez nada. Não tem muita vantagem você utilizar e você pode até estar prejudicando a formação de fungos no seu substrato que você vai passar a sua rosa do deserto, né? No novo substrato que você vai utilizar. Por quê? Muitos fungos, eles se alimentam de matéria orgânica e liberam enxofre dentro do substrato e liberam esse enxofre para a planta, para ficar disponível para a planta. Então a planta tem essa simbiose entre muitos fungos, principalmente fungos que vivem próximo às suas raízes, né? Tem a questão também das micorrizinas, que são fungos que aumentam a área de contato das raízes e melhoram também a absorção dos nutrientes pela planta. Então, às vezes, você utilizar desnecessariamente um fungicida não é vantagem. Mas se você fez uma poda radical, fez uma poda de raiz, ou a planta apresentou algum tipo de problema que necessita realmente de um fungicida, você vai lá, aplica fungicida, não tem problema nenhum. Também é interessante a utilização do fungicida quando você faz poda de galhos, né? Você podou o galho da sua planta, vai lá, faz a aplicação de fungicida, uma aplicação de zinco, enxofre, calda bordaleza, ou realmente um fungicida químico propriamente dito. Você faz uma aplicação para evitar a proliferação ali nos cortes da sua planta. Ou você faz a aplicação antes, faz a poda e repete a aplicação depois que você fez a poda na sua planta. Então, existem casos que realmente são interessantes. Mas, por exemplo, utilizar preventivamente, né, em uma planta que não tem problema, está lá quietinha no vaso dela, não está apresentando nenhum sintoma em folha, em galho, nem nada, você utilizar preventivamente não é grande vantagem, porque como eu disse, alguns fungos eles são simbiontes com a planta e alguns fungos atacam pragas. Então é bom você ter uma população de fungos controlada, claro, mas ficar fazendo aplicações constantes para uma planta que não tem problemas, além de ser custoso, né, porque sai caro e ninguém aqui, dinheiro não dá em árvore, você não vai ter grandes vantagens, você vai acabar até prejudicando alguma coisa que seria boa para a sua planta. Então, vamos evitar. Mas quando for necessário utilizar, não tem problema nenhum. E por último, nós vamos falar dos inseticidas, que eu acho que é o que a grande maioria das pessoas utilizam, tanto acaricidas como inseticidas propriamente ditos. Existem vários tipos de inseticidas classificados de formas diferentes, são tantos que nem eu lembro o nome de todos. Mas tem os piretróides, os carbamatos, temos os organofosfatos e todos eles são eficientes, tá? Nenhum deles vai deixar a desejar no que vai ser na hora de você utilizar, né? Todos eles são bons ao que se propõe, tá? Mas é preciso um certo conhecimento na hora de você utilizar. Primeiro, conhecimento com relação à toxicidade, né? Se vai ser perigoso para você ou não, né? Se você precisa se proteger na hora de aplicar, porque alguns são realmente fortes. Existe a questão do ambiente, por exemplo, você utilizar um inseticida que ele tem baixa tolerância à luz solar, ou seja, ele se degrada com muita facilidade. Você aplica e em contato com a luz solar ele se desgasta, ele perde o efeito. Utilizar em rosa do deserto não vai valer a pena, né? Porque sua rosa do deserto vai ficar no sol o tempo todo. Então, essa questão é importante. Outra coisa, se o inseticida ele é de contato, ou seja, aquele inseticida que o inseto precisa entrar em contato com o produto para poder dar certo, né? Para poder ele ser eficiente.
Vai funcionar com alguns, por exemplo, vai funcionar com pulgões, com cochonilhas e tudo mais, mas não vai funcionar, por exemplo, com cigarrinha, porque a cigarrinha não vai estar lá na hora que você aplicar, na hora que você começar a aplicar, ela foge. Então, um produto com efeito residual, você tem que levar em consideração. Um produto com efeito residual, ou seja, um produto que permanece mais tempo na folha, permanece mais tempo na planta. Um que não se degrade na luz solar, um produto que não fique menos eficiente com o passar dos dias ali debaixo do sol. Tá? Tudo isso tem que ser levado em consideração. E também se o produto é de contato ou ingestão. Os organofosforados normalmente são utilizados como acaricidas. Tá? São produtos que você faz a aplicação, normalmente, como eles se degradam com muita facilidade na luz solar, você precisa fazer aplicações o maior número de vezes. Normalmente você faz 15 dias de tratamento, 10 dias de tratamento e você tem que fazer repetições a cada 2 dias, 3 dias, depende do produto. Mas você precisa de repetições mais constantes. Eu particularmente uso produto à base de permetrina, tá? Que é um piretroide. Por quê? Primeiro, o piretroide, eles são produtos de amplo aspecto, ou seja, eles funcionam com vários insetos diferentes. Infelizmente funcionam com insetos bons e insetos ruins, então na hora que você faz a aplicação você tem que ter em mente que você também vai prejudicar insetos que você não deveria prejudicar. Eles têm, no caso das permetrina e da maioria dos piretroides, ele tem uma grande resistência à luz solar. Você pode aplicar e o efeito dele residual é longo, ele aguenta a luz solar durante muitos dias, tá bom? Em média, 21 dias, 30 dias, depende da marca do produto. Então você não precisa ficar repetindo, você aplica uma vez só. Eu particularmente só uso uma vez por ano, no máximo 2 vezes por ano. E geralmente no final do inverno eu faço a aplicação assim que para de chover, né? Começa a primavera, aqui é o tempo mais seco. Então eu vou lá, faço a aplicação porque ele se dilui na água, então se você aplicar e chover não vai adiantar de nada. Então aplico na época de dia claro, tal, uma época do ano mais seca, faço a aplicação e faço outra aplicação agora, né, na primavera, agora no verão, para poder questão justamente de insetos, que é quando os insetos aparecem com mais frequência. E normalmente eu só faço essas aplicações quando existe uma grande quantidade de insetos infestando várias plantas. Tá? Se tiver só uma planta, eu separo a planta, limpo a planta completamente. Se for época de poda, eu faço uma poda para poder evitar também ficar usando o tempo todo produto químico, que isso não é vantagem também nenhuma. Na hora de você utilizar qualquer produto, inseticida, seja o que for, fungicida, o ideal é você aplicar em todas as plantas na mesma época. É a mesma questão da poda, o ideal é você podar todas as plantas juntas. Quando você vai aplicar um produto, né, o ideal é você aplicar em todas as suas plantas. Por quê? Assim você evita que o problema passe de uma planta para outra. Os insetos ou o que for, saia daqui, vá para a próxima planta, contamine a próxima planta e você vai continuar com aquela praga circulando entre as suas plantas. Então não é vantagem. O ideal é você pulverizar em todas as suas plantas na mesma época. Tá? Ou como eu fiz algumas semanas, um mês atrás. Fiz uma aplicação e as plantas que não foram aplicadas foram podadas. Tá? Você coordenar as duas coisas, porque assim você evita a circulação da praga em questão. No caso da cipermetria, ela funciona muito bem com pulgões, funciona com cochonilhas, não funciona bem com cochonilha de carapaça, tá? Eu digo para vocês que ela não funciona bem com cochonilha de carapaça, mas as outras, cochonilha carmim, cochonilhas, outros tipos de cochonilha, elas funcionam bem. Funciona com pulgões, funciona com ácaros, tá? Ela é uma acaricida interessante, pelo menos com o ácaro vermelho, né? O aranhiço vermelho funciona muito bem, não tenho, apesar que ácaros é uma coisa que eu não tenho problemas aqui. Às vezes que aparecem ácaros aqui, na verdade são plantas de outras pessoas que vieram para cá, mas eu trato com cipermetrina e não tenho problema, todas as plantas até hoje se deram muito bem. Se você nunca utilizou, vai utilizar pela primeira vez, o ideal é você borrifar, tá, na sua planta. Separa um galhozinho, borrifa, espera uns 2 dias para ver se a planta não vai ter nenhum tipo de reação estranha ao produto. Apesar que eu já utilizei, eu sei que nas minhas plantas não tem, nunca aconteceu nada, mas é bom você testar porque sei lá, alguma coisa, depois vocês vão ficar com raiva de mim se acontece alguma coisa, mas não tem problema, até existe vídeo na internet
de grandes produtores, né, feito no caso da Polônia, que ela usa produto à base de permetrina para cochonilha de raiz, ela mergulha, né, o vaso dentro de uma solução de permetrina. E as plantas estão lá, estão vivas, não tem problema nenhum, então não vai matar a sua planta. Algumas plantas reagem caindo folhas, tá? Isso eu já vi. Eu tenho uma ou duas plantas minhas que eu coloco o produto, depois fica lá, tudo bem, a planta não demonstra nenhum problema. Mas questão de um mês e meio depois, ela começa a cair algumas folhas assim, mas não é nada. A planta não fica pelada não, mas caem algumas folhas. Mas isso é reação só dessa planta, né? Dessas duas plantas que tem esse tipo de reação. As outras não acontece nada. E por que que eu trouxe essa planta aqui? Essa planta ela tá com pulgões, tá? Deixa eu tirar uma folha aqui para vocês verem. Ela tá... Tira aqui um pequenininho. Mas ela tá com pulgões, eu não sei se vai dar, acho que a câmera não vai pegar, não vai focar aqui. Mas ela tem alguns pulgões. E eu vou aplicar o produto nela. Obviamente que eu não vou aplicar aqui dentro, como eu falei para vocês, não deve aplicar em locais fechados e em locais muito quentes. E aqui dentro tá as duas coisas, fechado e quente. Mas eu vou preparar aqui para vocês verem. No caso eu vou usar como eu falei, a base de permetrina. Tá? Existem várias e várias marcas. Vocês coloquem no Google, né, para descobrir qual o produto que é a base de permetrina. E eu vou preparar aqui o produto para vocês verem. Eu vou utilizar, como eu disse, um produto à base de permetrina. Tá? Não vou aplicar aqui dentro, porque como eu falei, o produto você não deve utilizar em locais fechados, nem em locais que estão muito quentes. Mas eu vou preparar aqui para vocês verem, tá? Tomem cuidado quando forem fazer essas coisas. E vou utilizar uma seringa para poder medir a quantidade do produto. A seringa aqui é uma seringa de 3. A seringa aqui é uma seringa de 5 ml, que eu vou utilizar 1 ml, porque eu só vou fazer 1 litro de produto. E agora eu vou lá para fora fazer a aplicação na planta, que como eu disse, você não pode utilizar em local fechado. Como vocês podem ver, tem bastante aqui, né? E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!